Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda Mi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns livros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Então hoje o vídeo é mais uma recomendação do que uma resenha super detalhada, o que eu achei especificamente de cada cena desses livros aqui. Esses livros todos têm uma temática que é sobre racismo, todos foram escritos por mulheres norte-americanas. Então vou falar um pouquinho na ordem cronológica deles. Tem aqui A Cor Púrpura, da Alice Walker. Ele é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer. Ele foi publicado em 1944. Ele também tem um filme adaptado que é um musical. Então, nesse livro aqui, a gente acompanha a história de duas mulheres, mas de outras também, mulheres negras, que estavam habitando em 1920, é uma ficção, por volta de 1920, na Geórgia, nos Estados Unidos. E a nossa personagem principal, que é a Annette, ela vai inicialmente escrevendo diariamente várias cartas. Ela primeiro adereça as suas cartas para Deus, que é a pessoa que ela escolhe confessar as coisas que estão acontecendo. Depois ela escreve umas cartas já direcionadas para sua irmã, a Sally. E aí, ao longo da história, ela vai sofrendo, ela e outras pessoas também, vão sofrendo inúmeras injustiças sociais, raciais e de gênero. Mas mais pro final ela vai tomando consciência de como aquilo foi maléfico para ela, como ela consegue ir remediando as coisas que já aconteceram, e no final ela tem um negócio próprio, consegue se reencontrar com a sua irmã, mas a gente sofre com ela durante muitas décadas do livro, que ela vai contando diariamente as coisas que ela vai sofrendo, e aí depois no final ela tem um final feliz. Então é um bom livro para ler. Você sofre durante uma boa parte do livro, sabendo da história dela e as coisas que ela tá vivendo, mas no final você fica feliz pelo que ela consegue alcançar também. Outro livro agora que eu tenho para recomendar é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse aqui foi publicado em 1961, também ganhou um prêmio Pulitzer, e a adaptação dele do filme do ano seguinte, de 1962, também ganhou um Oscar de melhor adaptação de roteiro. Então, esse livro conta a história por uma visão de uma criança, que é a Scout, numa cidade também fictícia, que se chama Maycomb, no Alabama, também fica no sul dos Estados Unidos. A vida é muito pacata lá, nada acontece demais, até que acontece um crime. E nesse crime, o pai dela, que é o advogado, é escolhido, e ele também não nega, ele vai defender um moço que é negro. E aí toda a história se resume a isso, a tensão do Atticus, que é o pai dela, em defender esse moço, como que ela percebe isso, por que você tá fazendo isso? Um monte de gente começa a destratar a família dela, por mais que fosse uma família branca e relativamente rica, porque eles tinham os próprios empregados, e por aí vai. E é a visão dela de como ela consegue viver essa história do crime, que acusam erroneamente, o moço que é inocente, que é negro só pelo fato dele ser negro, e como isso reverbera tanto na sociedade branca, que o cara vai ter um advogado branco, quanto na sociedade negra e os desenrolares dessa parte. No final, a menina, que é a Scout, que vai narrando o livro, ela consegue perceber um pouco do que está acontecendo, porque ela é uma criança. Mas é muito interessante ver nos olhos da criança vivenciar tudo isso. Então, esse livro também tem essa temática e é muito interessante. Tem uma continuação que se chama Go Set a Watchman, da Harper Lee, mas esse eu ainda não terminei, estou lendo. E que reconta um pouquinho da história da própria Harper Lee, que depois que ela cresceu também no interior dos Estados Unidos, no sul, ela vai morar em Nova York sozinha. Então essa parte é um pouco semelhante também. E por último, esse livro aqui é um livro da Angela Davis, que fala: a liberdade é uma luta constante. São vários compilados de respostas dela para várias entrevistas ou coisas que ela foi falando, esse tipo de coisa. Então é muito interessante, e ela faz uma das explicações dela sobre isso da luta, sobre como a gente consegue convencer e chamar mais pessoas para serem
apoiadores, né, da nossa causa, da causa dela especificamente neste momento, nesse livro. Ela fala bastante sobre a causa, sobre o racismo, e aí como que você consegue angariar pessoas que aquilo não afeta nada a elas, que são pessoas brancas, como você conseguiria fazer com que elas te ajudassem a lutar contra o racismo e outras coisas. Então, ela fala bastante sobre isso, como a gente pode falar e como que uma coisa que acontece muito pequena, por exemplo, lá no Sudão, isso tem a ver com coisas grandiosas, então, sobre o racismo nos Estados Unidos, o movimento dos Panteras Negras, e ela também já foi presa, inclusive, nessa época, na década de 70, e aí ela também ficou mundialmente conhecida pela mobilização da campanha que se chamava Libertem Angela Davis. Ela tem outros livros, né, mas esse é um dos recentes, que ela fala sobre esse compilado, né, de respostas dela, mas ela também fala de várias outras questões, sobre feminismo, movimento negro, LGBTQIA+, transexualidade e a causa palestina também. Ela já veio no Brasil algumas vezes, então é muito interessante pra gente ler. São 3 autoras, então, americanas, e vão falar sobre essa questão do racismo nos Estados Unidos, não só, né, também abrange um pouco mundialmente. 2 são ficção, e esse último aqui, que é um pouco mais sobre as entrevistas dela, as falas dela mais públicas, e aí foram transcritas nesse livro. Espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Esses livros todos têm disponíveis no Kindle também, mas para quem gosta de livro físico, edições muito bonitas também para se colecionar. Então, obrigada por assistir. Não se esqueça do like no vídeo, de comentar bastante. Você já leu algum desses livros?